Pode dar F5 já? Pode, mas antes de começar eu vou falar aqui, tá bom? Uhum, tá certo. Pode dar o F5. Bem, pessoal, boa noite, né? Novamente. A nossa apresentação hoje é com a Karen, dando continuidade, né, às nossas apresentações. E o assunto de hoje é relação de Euler, né? A Karen, ela tem 25 minutos, né, para fazer a sua apresentação. Aí, no final, se algum dos colegas quiserem fazer alguma pergunta, certo, ou algum questionamento, podem fazer, tá bom? E aí, lembrando que, novamente, né, a cobrança, né, da avaliação do livro, eu quero estar recebendo, pessoal, até o final da disciplina, porque vai contar uma nota, certo? Então, cara, você já pode começar, tá bom? Certo. Então, boa noite. Eu sou a professora Karen e hoje nós vamos trabalhar a relação de Euler. Nós vamos trabalhar ela envolvendo as figuras geométricas espaciais, que é um assunto que a gente vê no segundo ano do ensino médio. Então, nós vamos começar falando sobre quem é esse Euler. O suíço Leonhard Euler realizou muitas contribuições à matemática, mesmo ficando cego aos 59 anos de idade. Euler continuou seus estudos. Dentre várias contribuições de Euler, podemos destacar uma importante relação envolvendo o número de faces, arestas e vértices de um poliedro. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. É um assunto simples, pequeno, e também ele não é muito difícil de se trabalhar. Antes da gente chegar já e falar como é a fórmula, nós vamos ver algumas características, o que é que a gente precisa saber para poder conseguir aplicar essa fórmula. Aqui a gente tem um poliedro, deixa eu só colocar o ponteirinho aqui. Pronto. Aqui a gente tem esse poliedro. No poliedro, a gente tem Karen, faces. é, Oi. é, não está passando. Você deu o F5? Dei. Pois não está, não, pelo menos para mim, não sei para os outros colegas. E também não está passando os slides. Não, não tá Pois passando, peraí. não. E Não, agora? Tá não, como? Tá em F5? não, tá do mesmo jeito que você colocou. Nem está passando, nem. Vixe, pois peraí. Veja aí. Eu vou cancelar aqui. Colocar de novo. Certo. Vê aí se vai. Apareceu a tela toda agora? Tenta passar o slide, Karen. Tô passando aqui. Tá a tela fechada no computador. Tá o slide na tela toda. Não, pois não tá. Agora sim. Não, mas aí agora eu saí do F5. Tá na tela aqui. Deixa eu tentar colocar para apresentar. É que eu tô colocando uma janela. Deixa eu ver se colocar aqui a tela inteira. E agora, foi? Foi, agora Deu sim. certo. Sim. Pronto. Então, Passa só para ver se tá passando. Pronto, deu certo. pronto. Vamos embora. Deixa eu só ligar o ponteirinho aqui de novo. Bora lá. Então, de novo. Boa noite, sou a Karen e nós vamos falar sobre a relação de Euler envolvendo as figuras geométricas espaciais. Antes da gente ver qual é a relação dele, nós vamos ver um pouco também sobre ele, saber quem foi Euler. O suíço Leonhard Euler realizou muitas contribuições à matemática. Mesmo ficando cego aos 59 anos de idade, Euler continuou seus estudos. Dentre várias contribuições, podemos destacar uma importante relação envolvendo o número de faces, arestas e vértices de um poliedro. E é essa relação que a gente vai trabalhar hoje. Antes da gente chegar na relação em si,
a gente tem que ver algumas características que a gente precisa saber para poder conseguir trabalhar com ela. Então, antes de escrevermos essa relação, observamos os seguintes poliedros, no qual está destacado vértices, faces e arestas. Então, o que é que a gente precisa saber? Precisa saber o que é face, o que é aresta e o que é os vértices de um poliedro. Então, a face está representada aqui de laranjinha, ó, é o lado do meu poliedro. Então, o cubo, se a gente for contar, ele tem o quê? Tem 6 faces. São 4 faces laterais, e aí as duas, uma de cima e uma de baixo. Então, isso é a face. As arestas seriam essas linhazinhas aqui, que está representada de azul. E aí, quando eu junto, por exemplo, no caso aqui do cubo, se eu juntasse essas 4 arestazinhas aqui, eu iria conseguir formar a minha face. E os vértices a gente representa por pontinhos e seria a união das minhas arestas. Então, o que é que a gente precisa saber? O que é face, o que é aresta e o que é vértice. Agora, sabendo o que é cada um desses, nós vamos observar esses 3 poliedros. E vamos tentar descobrir quantas vértices, quantas faces e quantas arestas cada um deles tem. Observando o primeiro, é o paralelepípedo. O paralelepípedo, ele tem 8 vértices. Quais são eles? Ó? 1 aqui, 2, 3, 4, 4 em cima, 5, 6, 7 e 8, da pontinha. Então, 8 vértices. Quantas faces? É o mesmo caso do cubo ali. Ele tem o quê? Tem 4 faces laterais e mais duas, uma em cima e uma embaixo. No total, fecham 6 faces. E 12 arestas. Então, 1, 2, 3, 4 em cima, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. A gente guarda essa informação. O pentaedro, vamos ver quantos vértices ele tem. Se a gente for contar certinho, ele dá 5 vértices, dá 5 faces e 8 arestas. E o dodecaedro tem o quê? 20 vértices, 12 faces e 30 arestas. Observando esses valores que a gente tem em cada um deles, o que a gente pode chegar à conclusão? Que em cada um desses poliedros, nós podemos perceber que o número de vértices mais o número de faces, ele é igual ao número de arestas mais 2. Então, olhando para cada um desses valorzinhos de cada figura, quando eu somar o número de vértices mais o número de faces, vai ser igual ao número de arestas mais 2. Então, vamos verificar para ver se isso é realmente verdade. Eu tenho 8 vértices mais 6 faces. Tem que ser igual a 12, que é o valor da minha aresta, mais 2. Então, 8 mais 6 dá 14, 12 mais 2, 14. Então, aqui a gente pode ver que isso é verdade. No pentaedro, vamos ver também se é. 5 vértices mais 5 faces dá 10. E 10 é o quê? São as minhas 8 arestas mais 2. No dodecaedro acontece a mesma coisa. 20 vértices mais 12 faces é o quê? É as minhas arestas, é o total das minhas arestas mais 2. Dá 32. Analisando isso, Euler chegou à conclusão que a gente pode escrever essa fórmula como sendo V mais F igual a A mais 2. V vai ser os meus vértices, F a face. Quando eu somar o total de vértices mais o total de faces de um poliedro, vai ser igual o total de arestas mais 2. E aí a gente tem que ver o quê? Que essa relação ela é válida para todo poliedro convexo. E aí, nós vamos relembrar o que é um poliedro convexo e o que é o poliedro não convexo. Se qualquer segmento de reta que liga 2 pontos de um poliedro estiver totalmente contido nele, então ele será convexo. Então, isso é a definição de um poliedro convexo. Quando, a partir do momento que eu traço qualquer segmento de reta por ele, esse segmento de reta tem que estar todo contido nele. E aí dá para a gente perceber isso olhando essa figura, ó, que é um poliedro convexo. Dá para a gente notar o quê? Que essa retinha vermelha, ela está toda contida nele. Já no caso desse daqui, ele tem essa cavidadezinha aqui que não é
Não é como que não tem o poliedro, é uma parte côncava da minha figura. E aí a minha reta, ela não consegue passar por ela. Então, isso é um poliedro não convexo, é quando a minha reta não está totalmente contida nele. Então, agora que a gente já sabe o que é face, aresta, vértices, o que é um poliedro convexo, não convexo, e já sabemos como é a relação de Euler, vamos aplicar isso daqui. A gente tem esse exemplo de um prisma hexagonal. Olhando para essa figura, dá para a gente perceber o quê? Que essa figura é um poliedro convexo. Então, o quê? Ele tem quantos vértices? Tem 12 vértices, tem 8 faces e tem 18 arestas. Agora, nós vamos ver se a relação de Euler é aplicável nessa figura. Então, a gente vai somar o quê? Vértices mais faces é o quê? 12 mais 8 dá 20. Tem que ser igual ao meu total de arestas mais 2. 18 mais 2 deu 20. Então, ficou 20 igual a 20. Então, dá para... Aqui a gente já sabe que a relação de Euler, ela dá certo nessa figura. Agora, tem uma observaçãozinha. Lá no começo eu falei o quê? Que a relação ela é aplicável a todo poliedro convexo. Porém, existem alguns poliedros que não são convexos em que essa relação ela também pode ser verificada, como é o exemplo desse poliedro aqui. Aqui a gente percebe que é um poliedro não convexo, mas quando a gente for aplicar a relação de Euler nele, também vai dar certo. Então, vamos ver aqui. Ele tem 12 vértices, tem 8 faces e tem 18 arestas. Aplicando a relação, vértices mais faces, 12 mais 8 dá 20. Tem que ser o total de arestas 18 mais 2, que também dá 20. Então, a gente vê que dá para aplicar essa relação também nesse poliedro. E aí, com isso, o que é que a gente pode afirmar? Todo poliedro convexo, ele vai ser euleriano, mas nem todo poliedro euleriano é convexo. Então, eu tenho que lembrar disso. Isso aqui é uma coisa muito boa, porque a gente, quando fala que só se aplica ao poliedro convexo, fica aquela coisa, né? E o não convexo. Então, a gente já sabe que o quê? Dá para aplicar também. Tem alguns não convexos que a relação ela pode ser verificada. Então, recapitulando o que a gente já falou. Como ele é um assunto pequeno, não é muito difícil de se trabalhar. Então, só voltando ao que a gente já viu. A relação de Euler, ela pode ser escrita como V mais F é igual a A mais 2. Então, V é vértices, F faces e A arestas. Ela é válida para todo poliedro convexo. E aí tem aquela característicazinha. Todo poliedro convexo é euleriano, mas nem todo poliedro euleriano é convexo. Então, esses são os principais pontos da relação de Euler, que é muito interessante da gente saber. Agora, a gente vai praticar, fazer duas questõezinhas aqui só para fixar na memória. Verifique se a relação de Euler para a pirâmide quadrangular convexa é válida. Então, já falou que é convexa, mas vamos ver agora se ela é válida. Então, aqui a gente tem uma pirâmide de base quadrangular, possui 5 vértices. Quais são eles? 1, 2, 3, 4 e 1 da ponta, 5 vértices. Possui 5 faces, que vão ser as 4, 1, 2, 3, 4, as 4 da minha lateral, mais a minha face da base. E vai possuir 8 arestas. 1, 2, 3, 4, mais 5, 6, 7, 8. 8 arestas. A fórmula é essa, V mais F igual a A mais 2. E agora a gente vai substituir. Substituindo, eu vou ter o quê? 5 mais 5 é igual a 8 mais 2. 5 mais 5, 10. 8 mais 2, 10. Então, 10 é igual a 10. Então, a relação ela é válida para esse poliedro. E, por último, determine o número de arestas de um sólido geométrico que possui 10 vértices e 7 faces. Então, a questão me falou o quê? Que são 10 vértices e 7 faces. A minha fórmula é V mais F igual a A mais 2. Substituindo, eu vou ter o quê? V é 10 mais
F é 7, igual a A, que eu não sei, então eu vou deixar a letra aí, mais o 2, que já é o da fórmula. 10 mais 7 dá 17, e aí igual a A mais 2. A segunda parte da expressão eu conservo. Então, deixando o A sozinho no primeiro membro, a gente vai ter A é igual a 17 menos 2. E 17 menos 2 dá 15. Então, o sólido, ele possui 15 arestas. Aqui tá as referências que eu usei para fazer o slide. E pronto, eu espero que vocês tenham entendido. Ele é um assunto bem simples e ele também não é muito grande quando é trabalhado no segundo ano. E aí, qualquer dúvida, alguma coisa, quem quiser falar. Valeu, cara. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Hein? Não, professor, nenhuma objeção aqui, tudo claro, foi bem específico, bem objetiva e mostrou basicamente do que se trata, né, o assunto, abordou bem. Pronto, o Elson fez, colocou direitinho. E eu achei bastante ilustrativo os slides, uma ótima aula, ela explorou bem o conteúdo, né, trouxe a história em si, de quem é o Euler, e os slides bem sintético, bem legal. Bem objetivo, legal. né? Bem objetivo. Foi muito legal mesmo a aula da Karen. Aliás, como a de todos vocês, né? Muito boa mesmo. Assim, o Karen, eu estou vendo aqui você atingiu, né, seus objetivos, falou da relação de Euler, como foi dito pelo Ellerson. Você falou um pouquinho da história, né? Quem foi, mostrou, né? Como identificar a fórmula, né? Depois aplicou, né? A relação de Euler em alguns exemplos, né? E por fim trouxe essas duas questões, esses dois problemas, certo? Com relação à metodologia que você colocou aqui no seu plano de aula, você botou como recurso metodológico, será usado um slide para auxiliar na explicação do conteúdo, tal. Eu acho que você poderia ter dito que você ia utilizar, certo? Uma aula, que seria uma aula expositiva, certo? Utilizando o Google Meet. Entendi. Ok? Entendeu? Uhum. Você poderia ter colocado, certo? Como a gente está utilizando o Meet, aí você poderia ter colocado na sua metodologia, porque é uma ferramenta que você está utilizando, tá bom? Mais Tá ou bom. mais, aula bem feitinha, certo? Muita calma, explicou direitinho, todo o tempo mostrando conhecimento do conteúdo, certo? E é isso que o aluno quer, certo? É segurança do professor. Então, muito legal, certo, a sua aula, parabéns. Eu acho que aqui todo mundo já está, como já está no final do curso, e praticamente aqui todos já passaram por salas de aula, né? Já conhecem a sala de aula, já conhecem a realidade dos nossos alunos, certo? E já tem um certo domínio do conteúdo, como acredito também da própria sala de aula, né? Saber se impor, certo, dentro de sala de aula, mostrar o conhecimento de vocês, certo? Isso é muito legal, né? Então, parabéns, Karen. Mais alguns dos colegas querem falar alguma coisa? Ou podemos encerrar? Professor, uma pergunta. Eu queria saber se a avaliação do livro ela pode ser feita ao final. Pode, Elson. Você pode estar me entregando até o dia 10 de março. Não, Certo? porque, assim, eu queria saber se após a aula aqui no Meet, eu posso estar fazendo comentários do livro. No intervalo de tempo que tiver. Pode, né? Pode Certo. sim, pode sim. Aí, Certo. pessoal, eu não estou conseguindo, eu estou com um problemazinho no meu pendrive. Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui. Um momentinho. Que era para saber quem é a próxima aula. Alguém sabe me dizer quem na próxima semana? É eu, professor. É Andresa. você, Andresa? Pronto. Então, na Isso. próxima semana é a Andresa. Tu vai falar, tu lembra, Andresa, qual é o assunto que você vai falar? Sim, é estatística. Pronto, é a parte de estatística. Pois pronto, com a Andresa
Na próxima, na próxima semana ela vai trazer alguma coisa de estatística para a gente. Tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta? E aí eu prometo que dessa semana não passa, não. Acho que antes da Andresa apresentar, eu estou disponibilizando todas as aulas para vocês. Tá bom? Beleza. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite.